Moisés no rio. O bebê no cesto. Era uma vez, há muito, muito tempo, o povo de Israel vivia em uma terra distante chamada Egito. Eles não estavam lá de férias ou passeio. Na verdade, eles eram escravos. Isso significa que tinham que trabalhar muito duro todos os dias, sem receber dinheiro, e não podiam ir embora quando quisessem. Tudo havia começado quando José, aquele jovem do casaco colorido, havia se tornado muito importante no Egito e trouxe sua família para lá durante uma grande fome. No início, os israelitas foram bem tratados, mas depois que José morreu, passou muito tempo e um novo rei, chamado Faraó, começou a governar o Egito. Este novo Faraó não conhecia a história de José e não gostava nada dos israelitas. Ele ficou com medo, porque o povo de Israel havia crescido muito. Havia milhares e milhares de famílias israelitas vivendo no Egito. O faraó pensou: e se eles ficarem ainda mais numerosos? E se houver uma guerra e eles se juntarem aos nossos inimigos contra nós? Então ele teve uma ideia muito cruel para resolver esse problema. Primeiro, o faraó fez os israelitas trabalharem ainda mais duro. Eles tinham que fazer tijolos pesados debaixo do sol quente, construir cidades enormes e trabalhar nos campos, desde o amanhecer até o anoitecer. Mas mesmo assim, o povo de Israel continuava crescendo. Então, o faraó teve uma ideia ainda mais terrível. Ele chamou as parteiras, que eram as mulheres que ajudavam outras mulheres quando seus bebês nasciam, e deu uma ordem horrível. Quando vocês ajudarem as mulheres israelitas a dar à luz, se for menino, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Mas as parteiras eram mulheres boas e temiam a Deus. Elas não obedeceram à ordem cruel do faraó e deixaram todos os bebês viverem, tanto meninos quanto meninas. Quando o faraó descobriu que as parteiras não estavam obedecendo, ficou furioso. Então ele deu uma ordem ainda mais terrível para todo o seu povo: joguem no rio Nilo todos os meninos israelitas que nascerem, mas deixem as meninas viverem. Era uma época muito triste e assustadora para as famílias israelitas. As mamães ficavam com muito medo quando descobriam que iam ter bebês, especialmente se fossem meninos. Foi nessa época difícil que nasceu um bebê muito especial. Seus pais se chamavam Anrão e Joquebede e eles eram da tribo de Levi. Quando o bebê nasceu, era um menino lindo, com olhos brilhantes e um sorriso doce. Joquebede olhou para seu filho recém-nascido e seu coração se encheu de amor. Ela sabia que não podia deixar nada de ruim acontecer com ele. Então, ela e seu marido decidiram esconder o bebê. Por 3 meses inteiros, Joquebede conseguiu manter o bebê escondido em casa. Ela o alimentava, cuidava dele com muito carinho e fazia tudo em silêncio para que ninguém soubesse que havia um bebê menino ali. Mas conforme o bebê crescia, ficava mais difícil mantê-lo escondido. Ele estava ficando maior, mais forte e começava a fazer mais barulho. Joquebede sabia que logo alguém descobriria o segredo. Foi então que Joquebede teve uma ideia muito corajosa e cheia de fé. Se o faraó queria que os bebês fossem colocados no rio, então ela colocaria seu filho no rio, mas de uma forma especial que poderia salvá-lo. Joquebede foi até onde cresciam plantas chamadas juncos, perto do rio Nilo. Ela cortou os juncos e, com muito cuidado e amor, teceu um cestinho especial. Não era um cesto comum, era como um pequeno barquinho feito especialmente para proteger seu bebê. Depois de fazer o cesto, Joquebede o cobriu com betume e piche. Essas eram substâncias que impediam a água de entrar, como se fosse uma tinta impermeável. Assim, o cestinho ficaria flutuando na água sem afundar, e o bebê ficaria sequinho lá dentro. Quando tudo estava pronto, Joquebede colocou seu bebê dentro do cestinho, com muito cuidado. Ela pôs mantinhas macias para ele ficar confortável e se certificou de que ele estava seguro e protegido, com lágrimas nos olhos, mas com fé no coração. Joquebede levou o cestinho até a beira do rio Nilo. Ela escolheu um lugar especial, entre os juncos altos, onde o cestinho ficaria protegido da correnteza forte do rio. Joquebede beijou seu bebê uma última vez e colocou o cestinho na água, entre as plantas da margem do rio. O cestinho flutuou suavemente, balançando devagar com o movimento da água. Mas Joquebede não foi embora. Ela havia pedido para Miriam,
a irmã mais velha do bebê, ficar escondida perto do rio para vigiar o que aconteceria com o cestinho. Miriam era uma menina corajosa e inteligente, e ela se escondeu entre as plantas para observar tudo. Miriam ficou ali, com o coração batendo forte, orando para que algo bom acontecesse com seu irmãozinho. E então, algo incrível aconteceu. A filha do faraó, a princesa do Egito, desceu ao rio para tomar banho, como fazia todos os dias. Ela estava acompanhada de suas servas, que caminhavam pela margem do rio. De repente, a princesa viu algo diferente entre os juncos. Era o cestinho! Ela ficou curiosa e disse para uma de suas servas: "Vá buscar aquele cesto que está ali entre os juncos." A serva obedeceu e trouxe o cestinho para a princesa. Quando a princesa abriu o cesto, ela encontrou o bebê mais lindo que já havia visto. O bebê estava chorando, e o coração da princesa se encheu de ternura. "Este é um dos bebês dos hebreus", disse a princesa. E ela imediatamente sentiu pena do bebê, mesmo sendo filha do faraó, que havia dado a ordem cruel. A princesa tinha um coração bondoso e não queria que nada de ruim acontecesse àquele bebê inocente. Foi nesse momento que Miriam, que estava observando tudo escondida, teve uma ideia brilhante. Ela saiu de seu esconderijo e se aproximou corajosamente da princesa. "Quer que eu vá chamar uma mulher hebreira para amamentar e cuidar do bebê para a senhora?" perguntou Miriam, tentando parecer casual. A princesa achou uma ótima ideia. "Sim, vá", disse ela. Miriam correu o mais rápido que podia de volta para casa. Imaginem a alegria de Joquebede quando Miriam chegou com a notícia incrível. Não apenas seu bebê estava vivo e seguro, mas a própria filha do faraó queria que ela cuidasse dele. Joquebede correu até o rio, e a princesa lhe entregou o bebê dizendo: "Leve este menino e o amamente para mim, e eu lhe pagarei por isso." Joquebede mal podia acreditar. Ela poderia cuidar de seu próprio filho, receber dinheiro por isso, e ainda por cima, ele estaria protegido pela princesa do Egito. Era um milagre incrível. A princesa deu um nome ao bebê: Moisés, que significa tirado das águas, porque ela o havia tirado do rio. Joquebede levou Moisés para casa e cuidou dele com todo amor durante seus primeiros anos de vida. Ela o ensinou sobre Deus, contou-lhe sobre seu povo e plantou em seu coração o amor pela justiça e pela liberdade. Quando Moisés cresceu um pouco mais, Joquebede o levou de volta para a princesa, como havia prometido. Moisés foi criado no palácio real como filho da princesa, recebendo a melhor educação do Egito. Mas Moisés nunca esqueceu suas origens. Ele sabia que era hebreu e que seu povo sofria como escravo. Quando cresceu, Deus o usaria de forma poderosa para libertar todo o povo de Israel da escravidão no Egito. Lições importantes da história de Moisés no rio. Um Deus protege seus filhos. Mesmo numa situação impossível, Deus protegeu o bebê, Moisés, de forma milagrosa. A coragem das mães. Joquebede teve coragem de fazer algo arriscado para salvar seu filho, confiando em Deus. 3. Deus usa pessoas inesperadas. Ele usou a própria filha do faraó para salvar Moisés, mesmo ela sendo do outro lado. 4. A importância da família. Miriam foi corajosa e inteligente, ajudando a salvar seu irmão. 5. Deus tem planos especiais. Moisés foi salvo porque Deus tinha um plano especial para ele libertar o povo de Israel. 6. Fazer o certo mesmo sendo difícil. As parteiras desobedeceram ao faraó porque sabiam que matar bebês era errado. 7. Deus cuida dos detalhes. Tudo funcionou perfeitamente. O 6. O lugar. O momento. A princesa estar lá. 8. Nunca desistir da esperança, mesmo na situação mais difícil. Deus pode fazer milagres incríveis. A história de Moisés no rio nos ensina que Deus sempre tem um plano, mesmo quando as coisas parecem impossíveis, e que Ele usa pessoas corajosas para cumprir seus propósitos maravilhosos.